pessoal, tudo bem? Como havia prometido, estou de volta para mais uma videoaula. Para quem não me conhece, o meu nome é Hugo, sou técnico em eletroeletrônica. Pessoal, quero abordar com vocês o triângulo das potências. Por que é tão importante o profissional ter este conhecimento? Pessoal, antes de fazer o gráfico aqui representando o triângulo das potências, quero discutir com vocês a reação de cada carga. 3 cargas diferentes, totalmente distintas, ou seja, carga capacitiva, carga indutiva e carga resistiva. Então vou fazer algumas ilustrações aqui representando cada carga antes de começarmos a fazer o gráfico do triângulo das potências. Beleza? Pessoal, então vamos começar pela carga indutiva, ou seja, tudo aquilo que tem bobina, pessoal, transformador, motor elétrico, é denominado material indutivo, pessoal, ou seja, há uma indução. Pessoal, aqui eu estou representando uma bobina. Vou aplicar nela, pessoal, 220 volts, certo? O que vai acontecer? Essa bobina, pessoal, ela tem que formar um campo elétrico ao redor dela, certo? Para que assim a corrente comece a iniciar. Neste exemplo aqui, pessoal, a nossa tensão ela está adiantada em relação à corrente 90 graus. E se tratando de circuito indutivo, puramente indutivo, ok? A nossa corrente só vai se iniciar após um tempo, na criação do campo eletromagnético em volta da nossa bobina. Após esse intervalo, pessoal, iremos ter aí a corrente elétrica movimentando, certo? Quando eu fazer o nosso gráfico tradicional representando a nossa senoide, vocês vão compreender mais um pouquinho sobre a característica da carga indutiva, certo? Pessoal, nosso próximo exemplo, cargas capacitiva. Pessoal, fiz aqui um desenho representando o nosso capacitor. Todo mundo sabe, pessoal, que o capacitor ele guarda cargas elétricas dentro dele. Ou seja, pessoal, quando aplicamos o capacitor em um circuito elétrico, o que ele vai fazer? Ele irá adiantar a corrente em relação à tensão. No circuito capacitivo, a corrente ela é sempre adiantada 90 graus em relação à tensão. A tensão chega, mas a carga da corrente já saiu, ou seja, ela sempre está na frente da nossa tensão. Existem muitas aplicações com capacitores em circuitos eletrônicos, em motores elétricos, justamente por esse tipo de característica. O que eu quero dizer, pessoal, que a carga capacitiva tem a corrente adiantada em relação à tensão, certo? Quero que vocês entendam que quando eu fizer o gráfico da nossa senoide, eu vou explicar novamente os 3 tipos de carga, certo? Então vamos para o próximo. Pessoal, a nossa terceira carga é esta aqui, carga resistiva, é a carga pura, puramente resistiva, ou seja, a tensão e a corrente não há defasagem, elas estão sempre em fases. Ao aplicar uma tensão aqui, 220 volts, imediatamente a corrente elétrica interagirá com a tensão de maneira igual. Esse tipo de aplicação, pessoal, nos devolve um trabalho por efeito Joule. Para quem não conhece, calor. Por exemplo, um chuveiro elétrico, uma torneira elétrica, um forno elétrico, tudo aquilo que esquenta, que há resistência, é considerado então um circuito resistivo, onde a nossa tensão e a nossa corrente estão em fase, certo?
Lá no gráfico que vou desenhar, vocês vão ver que os pontos de pico da tensão e a corrente estão inteiramente iguais, alinhados, ou seja, não há diferença, não há defasagem, ok? Então vamos para o gráfico. Pessoal, então está aqui, vamos falar da corrente alternada aqui no gráfico. A corrente alternada, ela funciona da seguinte forma: ora ela está positiva, ora ela está negativa, ou seja, os elétrons, eles andam para lá e para cá o tempo todo. Quando a nossa corrente está na parte de cima, digamos que ela está no semiciclo positivo, certo? Quando a corrente está na parte de baixo, digamos que ela está no semiciclo negativo. Ou seja, esse desenho que ela faz, vai lá em cima e volta aqui embaixo, é um ciclo completo de uma onda senoidal, de uma senoide, certo? Ou seja, a cada semiciclo desse, ela está no positivo, e a cada semiciclo desse, ela está no negativo, certo? Aqui eu represento para vocês, com a linha preta, pessoal, a nossa tensão. Com a linha vermelha, pessoal, a nossa corrente. Representamos aqui então, pessoal, a onda em circuito resistivo. Por quê? Quando se inicia a nossa onda da tensão, pessoal, a nossa corrente se inicia ao mesmo tempo no mesmo ponto. Quando a nossa tensão está no pico máximo do seu semiciclo, a nossa corrente também estará no pico máximo do semiciclo, ou seja, elas andam juntas, não há defasagem de ponto a ponto. Aqui representa, pessoal, o ponto zero. Percebem que elas saem juntas do ponto zero, vai até o seu pico e retorna juntas ao ponto zero novamente. Sendo assim, irão prosseguir para o negativo, chegarão a seu pico e retornarão juntas ao ponto zero, certo? Ou seja, não há defasagem entre os pontos, elas estão totalmente em fases. Esse tipo de onda é tipo resistivo, ou seja, carga resistiva, puramente resistiva, certo? Vamos para a próxima. Pessoal, próximo gráfico, corrente caracterizada indutiva, certo? Por quê? Aqui está a nossa tensão, pessoal. A nossa tensão saiu do ponto zero antes da corrente, ou seja, ela começou, quando ela chega no seu pico, nesse alinhamento, a nossa corrente começa a se iniciar, certo? Quando a nossa corrente está no pico dela, certo? A nossa tensão está no zero. Certamente, isso aqui deveria estar aqui, certo? Aqui vamos representar o pico da corrente. Quando a nossa corrente estiver no pico, a nossa tensão já está no ponto zero novamente. Ou seja, essa linha aqui, pessoal, sempre vai nos representar o ponto zero, o início da onda, seja para o positivo, seja para o negativo. Ou seja, há uma defasagem aqui de 90 graus entre tensão e corrente. Porém, a nossa tensão está sempre adiantada, está sempre iniciando primeiro. E a nossa corrente, posteriormente, começa o ciclo dela, certo? Por isto é considerado corrente indutiva. Isso é aplicado, pessoal, em bobinas, transformadores, motores, tudo que a bobina, que a indução é caracterizado
tensão adiantada em relação à corrente 90 graus. Isso se tratando em circuitos puramente indutivos, certo? Não mistos. Pessoal, corrente capacitiva. Veja bem, a nossa tensão, pessoal, está no ponto zero se iniciando. Mas antes, pessoal, a nossa corrente já tinha se iniciado. Ou seja, a nossa corrente se iniciou antecipadamente 90 graus de diferença. A nossa tensão começa a se iniciar. Porém, a nossa corrente já havia iniciado. Ou seja, quando a nossa tensão está no ponto máximo dela, traçada aqui, ó, pessoal, quando ela está no ponto máximo, a nossa corrente já retornou para o ponto zero novamente. Ou seja, pessoal, a corrente está sempre adiantada em relação à tensão 90 graus, enquadrando assim circuito capacitivo, ou seja, característica de carga capacitiva, certo? Guarda aí, pessoal. Lá no triângulo das potências é muito importante a gente ter ciência sobre características diferentes de carga indutiva, resistiva e capacitiva, porque é isto que influencia bastante no triângulo das potências. Vocês vão perceber por quê. Nós vamos chegar lá, ok?